Olá, gente, mais um episódio do Café Izando e hoje a gente está aqui para falar sobre advocacia e docência. E hoje eu conto com a participação do Dr. Felipe, que é docente também, né, na área jurídica, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. E aí, Dr. Felipe? Olá, é uma satisfação aqui estar com você para discutir esses temas, né, que são importantes, não só da advocacia em si, mas também da sala de aula. É sempre um prazer poder discutir esse tipo de tema aqui. E aí, o que o senhor tem para falar sobre essa junção da advocacia com a docência? E quando eu me referi à advocacia e docência, eu falei da atividade de advogado juntamente com a docência. E aí, como é que faz? Como é que é essa conciliação aí? É um desafio, né? É um desafio. Principalmente porque quando falamos sobre docência, nós temos alguns parâmetros, vamos dizer assim, da nova realidade da docência, comparada, por exemplo, a 10 anos atrás. Eu me formei há 10 anos atrás. Inclusive hoje, como gestor, como docente, a gente vê como o ensino mudou. Não só o ensino jurídico, é bom frisar isso. Num contexto mais amplo, a gente verifica como a dinâmica do ensino superior, ela se aperfeiçoou, vamos dizer assim, né? Hoje nós temos um tipo de visão do aluno em sala de aula que é bem diferente lá de trás. Eu já visualizava isso, inclusive, no momento que eu estava nesse processo de formação. Naquele tempo, a gente visualizava muito o professor em sala de aula numa posição do professor passar informação, o aluno receber. Era o aluno naquela posição mais passiva. Hoje em dia a gente tem uma realidade totalmente distinta, em que o aluno ele participa mais de sala de aula. Eu estou falando isso pela parte jurídica, né? Mas isso é um contexto geral que envolve o ensino superior. Então, o aluno hoje ele não está mais nessa posição passiva. Ele tem que o quê? Ele tem que dinamizar esse processo juntamente com o professor. Então, hoje o perfil do aluno do curso de Direito no ensino superior, por óbvio, ele é mais o que? Ele é mais dinâmico, ele é mais participativo. E isso inclui também o próprio papel do professor em sala de aula. Então, você, de certa forma, está querendo dizer que o aluno participa mais de forma interativa, junto com o professor? Ao menos deveria, né? Essa participação hoje, ela envolve muito a capacidade que o docente tem de converter essa participação do aluno. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala da docência jurídica, é muito importante que esse profissional, na condição de docente, ele possa unir a expertise que ele tem enquanto profissional, ou seja, enquanto juiz, enquanto advogado, enquanto procurador, enfim, dentro daquelas atribuições profissionais que ele tem, para ele levar esse contexto para a sala de aula. Então, assim, é muito interessante quando ele consegue compartilhar um pouco dessa experiência com os alunos. Isso faz com que os alunos eles possam interagir mais, porque eles estão diante de circunstâncias que aquele professor vivencia no dia a dia. Isso instiga mais os alunos a participarem. Então, se antes a gente tinha um contexto em que o professor chegava e passava informação, saía no corredor, sequer falava com o aluno, acho que todo mundo passou por essa situação, por esse tipo de contorno, hoje é diferente. Hoje a gente tem um perfil de docente que ele interage com os alunos via redes sociais, que dentro de sala de aula ele traz aquela dinâmica de uma espécie de parceiro, de fato, que está ali para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele aproxima mais o aluno dele, né? Exatamente. Isso facilita a aprendizagem, porque o contexto esse, que eu mencionava para você agora há pouco, quando nós iniciamos esse tipo de olhar, primeiramente que eu sempre quis ser professor. Hoje eu encontro alguns colegas que na época estudavam comigo, que falam exatamente isso. A gente sempre imaginava que você seria professor, porque você tinha essa ideia, e eu já visualizava muita coisa que a gente precisava de reorganizar, né, dentro do papel da docência. E não imaginava que eu ia ser gestor tão cedo. Eu já tinha uma experiência, inclusive, de gestão da educação fora do direito. Eu me formei há 10 anos, para você ter uma ideia, e eu já tenho esse tipo de experiência em outras áreas, inclusive em área de saúde. Pouca gente sabe disso, mas eu já tive na gestão também acadêmica na área de saúde, na área de negócios, enfim. E a gente percebe os perfis de alunos, né? No ensino jurídico, a gente percebe que hoje, cada vez mais, os alunos eles exigem um pouco mais, como é que eu posso dizer, dessa visão do professor, de poder passar, de mostrar os desafios do mercado de trabalho. Isso é muito importante, primeiramente. Então, quando o aluno
tem na figura do professor esse papel de colaborador, ele se sente mais à vontade, inclusive mais tranquilo e leve de ver que os desafios do mercado, seja na advocacia, seja num concurso público que ele pretenda fazer, não vai ser aquela dor de cabeça que ele acha, mas vai ser muito disputado, vai ser muito corrido, muito pelo contrário, muito concorrido, enfim. Ele vai tentar conduzir um processo de forma leve, de forma mais tranquila. Compartilhar o dia a dia, né, também, Anny, da sua história de trabalho, né? Exatamente. E assim é muito interessante, porque a gente percebe resultado. Eu, como gestor hoje, como coordenador de curso, inclusive, acredito que vários alunos estejam acompanhando aqui agora, a gente percebe que há esse abraçar da ideia, né? Porque isso é muito interessante de trazer, inclusive, eu já escutei colegas, inclusive, comentar, mas aquele professor, ele não pode ser enxergado como professor. E aí, por que não pode ser enxergado como professor? Não, ele não pode ser enxergado como professor porque ele não é só professor. Ele é professor, mas ele também tem outras atividades. Então, o trabalho do professor é um trabalho a mais que ele tem, como se fosse algo além das funções profissionais. E eu, sinceramente, eu fico até surpreso com esse tipo de visão. E eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que aquela pessoa que vivencia o direito no dia a dia para levar para a sala de aula aquela expertise, eu acho que é uma das melhores pessoas que pode passar para os alunos com essa vivência, né? Claro que se eu só tenho carreira de professor, tranquilo, não tem problema algum. Mas alguém afirmar que uma pessoa, porque ela é, vamos supor, advogado, militante, ela também é docente, dizer que ela não pode ser enxergada como professor porque ela tem duas atribuições, na minha visão, isso é inclusive desconhecer a nova vertente do que é o ensino superior hoje. Eu acho que distorce um pouquinho, na verdade, porque eu acredito que sim, o advogado ele também é capaz de ser professor tão quanto e ser visto como, porque a gente vai passar na prática como é a realidade do advogado. Exatamente. É diferente de pegar um professor que nunca foi advogado. Exatamente. E as faculdades não formam advogados. Você vai me desculpar, eu tenho esse conceito já antigo, porque a gente não aprende nada na prática. Seria aprender na prática isso que você está falando aqui, você compartilhar o conhecimento que você tem no seu dia a dia de trabalho, né? Seja como magistrado, seja como promotor, seja como advogado. Isso sim é passar conhecimento também de prática, de como seria o dia a dia daquela pessoa se ela escolhesse aquela função. Exatamente. E o trabalho do docente hoje, no ensino jurídico, ele é muito dinâmico porque ele evolui muito rápido. Aquela formação que eu tive há 10 anos atrás, ela não deve ser a mesma agora. Ela já não devia ser a mesma há 5 anos atrás. Isso é muito visível por quê? Porque, como eu te disse, é um processo que a gente passa por uma evolução, né? No sentido de capacitação. Hoje em dia, eu não tenho mais aquela ideia de, mas eu tenho um professor que ele tem conhecimento em inúmeras disciplinas. Quanto mais específico a gente der esse direcionamento para o professor com aquela expertise necessária para ele lecionar uma determinada disciplina, para ele ter essa visão, isso é muito importante. Eu falo isso até mesmo antes de ser gestor, de ser coordenador. Eu já tinha essa visão. Eu não lecionava disciplinas, por exemplo, que eu não tinha expertise, porque eu estaria enganando o aluno e eu estaria também de encontro àquilo que eu trabalho. Então, a minha experiência em sala de aula, isso faz a diferença. Também. Eu acho que também, o que faz a diferença, o que eu vejo agora, conversando com você, e o que faz diferença em todo profissional é quando a gente escolhe uma profissão por amor. E você disse que você sempre quis ser professor, isso faz toda a diferença. A gente não pode escolher uma profissão só por, vamos dizer, status ou questões financeiras, né? E você sabe que professor não tem nem status, nem a situação financeira bom, que eu acho que a educação é muito precária ainda no Brasil, que deveria ser bem mais priorizada, né? A educação deveria ser muito mais valorizada, e não é. Mas eu acho que a vocação, aquele que a gente faz com amor, faz toda a diferença. Faz com certeza, e você trouxe uma informação muito interessante e pertinente, porque a gente foca geralmente no ensino superior, mas a educação, ela vem lá de baixo. Para você ter uma ideia, nós temos estudos hoje que comprovam que, em decorrência da pandemia,
os alunos da rede pública que vieram lá, do ensino básico, enfim, né, fundamental, eles vão ter um déficit de algo em torno de 70% no aprendizado de português. E esse número aumenta para mais de 80% quando a gente se refere à matemática. Então existe ainda uma daquelas ideias de que direito não tem cálculo. A gente sabe que isso é uma grande falácia. Eu posso pegar o direito financeiro, tributário, a gente sabe que então não tem isso mais de fugir de exatas, né? Como geralmente algumas pessoas brincam, mas direito é extremamente dinâmico. E na advocacia, no dia a dia, a gente percebe isso, né? Eu que advogo muito nessa parte empresarial, junto no escritório, né, previdenciário, enfim, a gente percebe como a dinâmica do direito, ela também evolui. E é essa dinâmica que a gente enxerga hoje em sala de aula. Então, mais do que enxergar o ensino superior em si, é enxergar o que vem lá de trás. A educação básica. Exatamente. Né? Então, é um trabalho que a gente faz que vai além do ensino superior. Eu vejo muito isso. Você citou a educação básica. A nossa educação básica, principalmente no Nordeste, em comparação a outros estados, é uma das mais precárias que existe. Eu acredito que muita gente opta por ser professor porque não tem mais nada para fazer, você professor. Não faz por vocação, não faz por amor, não faz porque gosta e acaba escolhendo porque não tem mais nada para fazer. Aí chega numa sala de aula frustrado porque não gosta daquilo que está fazendo, frustrado com o salário que recebe, porque não é um salário digno do professor, não é um salário digno. Eu digo isso porque eu sou filha de professora, minha mãe é aposentada hoje em dia, mas eu cresci vendo, mas ela era uma excelente professora. Todo mundo, hoje em dia, que encontra ela na rua, ela é um exemplo de professora. Foi professora, foi diretora da rede pública, e ela é, assim, em todo canto que chega, todo mundo elogia, foi minha melhor professora. Isso são pessoas que têm vocação para aquilo que elas estão fazendo. E é muito bom receber isso. Você chegar no canto, professor, onde você chega, professor, tal. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Agora é diferente daquele professor também que até detém conhecimento, mas que também não sabe passar aquele conhecimento que ele tem. Exatamente. Isso é outro desafio. Outro desafio. Porque eu costumo dizer sempre que o curso de Direito ele não é para todo mundo. Né? Primeiramente, o curso de Direito ele exige que você tenha muita leitura, mas não é só isso. Além da leitura, é necessário que você saiba quais os caminhos que você vai trilhar, o que você pretende trilhar. Porque o que é que acontece de forma bem resumida? Nas últimas décadas, nós tivemos um aumento significativo de pessoas procurando o curso de Direito, muitas vezes voltado para a questão do concurso público. Porque é o curso que mais oferta as vagas com as melhores remunerações e assim sucessivamente. Só que boa parte desse público também pretende advogar. Né? Existe a questão do interesse na advocacia e tudo mais. Só que, em termos gerais, a gente percebe que alguns alunos chegam, não é um curso para mim. Percebem, geralmente, quando estão no segundo, terceiro semestre. Em ler, tem, e isso acontece, olha que interessante, também com alguns professores. O fato de você ter um mestrado, isso não te faz professor. Isso é o primeiro ponto que a gente tem, né? E hoje já se discute muito na própria academia a ideia de que não é porque eu tenho mais idade que eu sou melhor do que aquele que começou há 1, 2, 3 anos. Né? Isso é muito discutido já. Por quê? Porque até aquele professor que tem mais experiência, ele precisa se adequar às novas perspectivas de ensino. Um exemplo clássico. Metodologias ativas. Então não adianta, por exemplo, eu ter 20, 30 anos de academia no caso docência, e eu não ter, por exemplo, a expertise de chegar e utilizar uma metodologia ativa, interativa, que alguns confundem, não necessariamente a mesma coisa, mas utilizar uma tecnologia, por exemplo, para poder facilitar esse processo de aprendizagem. É outra realidade. Na verdade, é a junção do conhecimento com a atualização, né? Exatamente. A mutação do tempo, né? Porque assim... veio a pandemia, com a pandemia muitos tiveram que se adaptar com a tecnologia. Não teve saída. Né? E ainda estão tendo que se adaptar. Alguns saíram porque não conseguiram passar pela adaptação também. Exatamente, né? Exatamente. E isso a gente verifica desde aquelas pessoas em sala de aula, no quesito docência, aquele professor, assim, para mim nunca teve distinção em relação a isso. Eu já fui gestor, coordenador de pós-graduação, né? Hoje sou coordenador de graduação também, muito orgulho dos meus alunos, dos meus professores, e assim, é uma das coisas que a gente sempre vê muito, ou vê a necessidade, é de trabalhar esse processo de quê? De capacitação frequente, né? Os professores que possuem
possuem mais experiência, eles também precisam se atualizar. Da mesma forma que aqueles que começaram agora precisam se atualizar. Então, não é porque você tem um cargo alto de gestão, porque você tem uma função XY, que isso já... Não, porque eu já tenho um conhecimento, então eu já posso ir para a sala de aula. Não. O conhecimento nunca não é demais. Metodologias, eu tenho que entender de metodologia de aprendizagem, eu tenho que entender de gestão de sala de aula. Então, é um complexo muito grande. Você, como filho de professora, sabe disso. Então, não é simplesmente eu querer me portar em sala de aula. Eu tenho que saber conduzir o processo de aprendizagem dos alunos. Ou então eu vou ser um mero figurante. Então, existe essa preocupação hoje em dia de trabalhar. E quando a gente fala do ensino jurídico, aí sim, a exigência está cada vez maior, porque hoje, se eu quiser, falando a grosso modo, eu me formo em direito pelo YouTube, porque não falta informação. Agora, o diferencial é o quê? Metodologias, a forma de condução, de transmissão do conteúdo, isso sim faz toda a diferença. Colocar o aluno também na prática da oratória dentro de sala de aula faz diferença. Exatamente. Eu vi que isso fez uma falta muito grande na época que eu fazia faculdade, porque não tinha, né? Era pouco seminário. Hoje em dia eu acho que tem mais, né? Tem mais. Hoje as metodologias são muitas. Hoje nós trabalhamos exatamente em cima desse ponto que você colocou. Na minha época a gente não tinha também esse estímulo. Então, por exemplo, se eu te perguntar, na tua época existiam concursos de sustentação oral? Você participava? Não tinha. Você participava de competições de redação jurídica? Você participava de audiências simuladas que eram feitas de forma frequente? Enfim, a gente não tinha esse preparo. E eu chamo sempre a atenção dos meus alunos isso, porque assim, hoje infelizmente, de fato, alguns... enfim, não possuem essas oportunidades. A gente sempre visa muito, eu, enquanto gestor, a minha principal preocupação é tentar ofertar o que eu não tive. Então, aquelas dificuldades que eu tive lá atrás, eu carreguei comigo para poder agora trazer a solução. Que eu acho que essa solução, em cima dessas lacunas, elas são importantes para esse processo de formação profissional. Isso deveria passar até por outros profissionais, não só de questão de professor, não, mas, por exemplo... Um advogado que hoje é magistrado e sabe como foi a advocacia, ele sabe como é o processo, ele poderia pegar esse processo e trazer para a magistratura e tratar o advogado de maneira diferente. Em termos gerais, tudo ajuda, né? Tudo ajuda, né? Mas eu sempre fui apaixonada por leitura. Não sei se porque fui influenciada pela minha mãe, é professora de português, formada em letras. Legal. E desde pequena ela comprava assim caixinhas de livros literários, de pequena, aqueles de criança mesmo, e a gente lia aquilo várias vezes, 3 pouquinhos e tal. E quando eu cheguei no ensino médio, eu era apaixonada por literatura e produção de texto. Sempre fui apaixonada, então sempre amei ler. Amo até hoje. Eu acho que eu leio uns 6 livros por ano, quando eu leio pouco. Então eu gosto sempre de estar me atualizando. E recentemente eu fiz um vestibular e eu passei e tirei uma nota muito boa na redação sem ter me preparado para fazer a redação. Por quê? Porque eu lido com redação todo dia. Né? A advocacia... É a sua prática. É você a minha tá prática, ali, então né? Eu conto toda história prática e tal. E tem gente que não sabe fazer, numa petição inicial, colocar os fatos. O que é o mais básico, o que é o mais básico daquele, inclusive do discente, né? Então, por isso que é a preocupação. Hoje em dia, a formação, você foi excepcional no que você colocou. A instituição, a faculdade hoje, ela não forma advogados, né? E mais do que isso, às vezes o aluno, ele ingressa no ensino superior do direito, achando que ele vai sair de lá pronto para fazer um concurso. A gente sabe que não é. É tanto que é um curso de ciências jurídicas, não é um curso que prepara você para magistratura, para não. Ele é necessário, mas ele não nem não traz... Nem a própria OAB prepara para ser advogado. Outra discussão interessante. Você tira a OAB, mas você não está preparado, porque você não tem prática. Todo que é conhecimento é conhecimento teórico, né? A vivência na prática é diferente. Hoje nós temos no Brasil, para você ter uma ideia, algo em torno de um advogado para cada 164 pessoas, né? Ou seja, nós temos hoje o maior índice de advogados
no mundo, em termos de país. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos aí passa de 250. Então, assim, a gente tem um contorno, aí muita gente vai dizer assim, mas o mercado está saturado? Isso é outra discussão que a gente pode fazer aqui. Eu acredito que não. Eu acho que o direito, o fato de você ter mais advogados, primeiramente, não significa dizer que todos estão atuando, né? Segundo, existem várias áreas de atuação também. Né? Então, assim, hoje o mercado ele é aberto, ele é muito dinâmico. Ele é muito amplo. Há alguns anos atrás você não falava de direito robótico, hoje em dia você fala. Você fala sobre inteligência artificial, hoje já vai ter discussão sobre consciência artificial, que é algo ainda mais sério, né, dessa discussão. A própria prova da OAB são quantas disciplinas? Né? Então, gente, tem um direito, a pessoa pode ser formada em direito civil, direito contratual, dentro do direito civil, direito contratual, né, direito de família, sucessões, direito empresarial, direito tributário, direito... Tem tanto direito que, se você se especializar em uma área, tem... Vai embora. Exato. E assim, no nosso dia a dia, em termos gerais, a gente visualiza que... em termos de docência, tem sido interessante essa abertura com os alunos, essa maior aproximação, mostrar quais são as demandas. Para você ter uma ideia, todo final de semana, para os meus alunos, eu sempre mando uma mensagem nos nossos grupos que nós temos, com a indicação de um filme ou documentário, e uma notícia. E o mais interessante, essa notícia, geralmente, ela não versa sobre direito. É notícia que fala sobre recursos humanos, notícia que fala sobre carreira, exatamente, porque direito hoje não é só o ensino do direito, da norma positivada, vamos sair um pouco de Kelsen, né? Vamos entrar um pouco mais em questões sociológicas, em filosofia. Na questão de formadores de opiniões. Exatamente, né? Que é importantíssimo hoje em dia. Discutir democracia, cidadania, isso é essencial. Porque a maioria é influenciada pela mídia. Poucas pessoas têm opiniões formadas por... vamos dizer, busca. Vou atrás, saiu tal informação na internet. Rede social, você sabe que é a rede das fake news. Então, sai uma informação lá e todo mundo vai lá e acredita. Não, vamos lá, vamos buscar. Vamos procurar primeiro se aquela notícia é verdadeira. E se é verdadeira, ela veio de onde? Né? Então, a gente pega hoje, a gente se vê no mundo hoje que as pessoas têm sua formação formada pela TV, pelas redes sociais, que é pior ainda, né? E isso está banalizando todo mundo. O canal mais enganoso hoje são as redes sociais, né? As redes sociais, assim, as pessoas criam um ambiente que faz a gente acreditar que há uma realidade e, na verdade, aqui não existe. Paralela, né? Exatamente. A vida perfeita, a profissão perfeita. Tudo é perfeito. Né? O corpo perfeito. O corpo perfeito, exatamente. Um relacionamento perfeito. Exatamente. Não existe nada perfeito na vida, gente. Exatamente. E assim, infelizmente, ainda algumas pessoas se deixam levar. É automático. Você acorda, você pega no celular. Então você pega no celular para ver, se tem mensagem, você nem toma café, desperta ansiedade e tudo mais. E então a gente se vê obrigado também, hoje em dia, por exemplo, eu. Com a advocacia, obrigada a ter que abrir o WhatsApp, às vezes, tanta mensagem de cliente. Finais de semana. Feriado, o cliente acha que a gente tem que responder ele 11 horas da noite, né? Que num domingo, num sábado, eu disse, esse povo não tem final de semana. Recado para vocês, viu? É recado. E chega, de fato. Essa é outra atribuição que nós temos disso daí, porque realmente o processo de comunicação hoje, ele é muito mais rápido. Então, assim, antes você... eu resolvo o final de semana, você não tinha um celular. Hoje em dia, você tem um aparelho que você está conectado com ele. A última coisa que a gente faz hoje no celular é ligar. A gente utiliza dados, a gente acessa o WhatsApp, acessa o banco, acessa e-mails, mas em termos gerais, a última coisa que a gente faz hoje é ligar. A principal função do celular a gente deixa de lado. É importante deixar isso claro. Se a gente parar para ver hoje, né, essa é a nossa realidade. Então, se a gente perder o celular hoje, inclusive há até discussões acerca de alguns países, né, sobre aumentar a pena em caso de roubo de celular. Não sei se você sabe disso, exatamente porque no nosso celular a gente tem informações sagradas, vamos dizer assim, né? Dados pessoais, que isso pode inclusive não só nossos, né? Exatamente. Então, hoje existe essa discussão também, né? O direito é tão interessante que ele traz tantos temas, né? A gente vai entrando assim e propicia um amplo campo de discussão. Mas esse tipo de visão que a gente leva
para os nossos discentes, né, para os nossos alunos, inclusive quando eu também dou aula em pós-graduação. Aluno em pós-graduação, ele é um tipo de aluno que ele já tem uma experiência, ele já é um advogado formado, já é alguém que é concursado, Já tá atuando. exatamente. Então, mostrar que direito também não é só chegar, abrir um vadimeco ou peticionar é muito importante. Quando você estudou prática jurídica na faculdade, você só aprendeu a fazer petições. Em regra, é isso que a gente aprende. Eu acho que na faculdade não tinha nem essa parte de prática jurídica na época. Na época a gente fazia uma peça, chegava, era algo muito por cima. Hoje a gente já trabalha essa vertente do aluno fazer uma sentença, porque a prática jurídica não é só a parte do advogado. Pronto, ele tem que enxergar o outro lado do Aí eu levei uma surra, vou até contar uma história agora, porque assim, eu fui estagiária de gabinete. Então, quando eu me vi tendo que advogar, para mim era tudo ao contrário. Eu tava acostumada a fazer despacho, sentença, né? E aí tive que me reinventar, né? Aprender de novo ali. Então, isso é importante dentro da faculdade que você está falando. Advogado, o estudante de direito, ele não tem que aprender só a fazer petição, ele tem que aprender a fazer uma sentença também. Saber se relacionar. Isso Hoje também. a gente fala muito de soft skills, né? São as habilidades que a gente fala que vão além das técnicas, as habilidades comportamentais. Interpessoais, né? Exatamente. Eu tenho que saber lidar com a pessoa, eu tenho que saber trabalhar em equipe, porque ainda existem alguns costumes que isso vai além do direito, de você chegar no estágio, você assumir não, eu quero fazer tudo só, porque eu quero ter o destaque para mim. Isso é altamente negativo. Para você, né? Primeiramente, por quê? Porque você está naquela vertente e você acha que eu vou ganhar o crédito sozinho se eu fizer isso só. Pelo contrário, eu não preciso estar sozinho para poder ter um destaque numa empresa, no escritório de advocacia. Eu posso muito bem usar esse meu individual para trabalhar em equipe. Né? Hoje em dia, a gente percebe, por exemplo, você deve ter vivenciado isso também, o professor chega e faz, vamos fazer um trabalho. Aí os alunos vão dizer, eu quero fazer sozinho. Automaticamente eu quero fazer só, porque às vezes não quer fazer, porque acha que o colega não vai ajudar, aquela coisa, isso não existe mais. Você tem que trabalhar, o trabalho em equipe ele é essencial. Liderança também, a sua posição, como é que está a sua liderança hoje? Sua liderança no seu escritório de advocacia, sua liderança em sala de aula, enquanto estagiário, sim. A gente tem muito essa ideia de, o estagiário, é culpa do estagiário. Não, o estagiário tem uma função importante. Tanto que muitos que estão ali, eles saem e continuam na empresa, continuam no escritório. Então, tudo vai depender do que ele faça. Só para você ter uma ideia, hoje, as seleções de estágios que você encontra de instituições públicas, enfim, hoje em dia já não é aquela tipo assim, faça uma prova só, ou deixa o currículo. Não é só isso. Hoje em dia eles pontuam até monitoria, se você foi monitor, se você participou de uma competição, para você ver como esse processo mudou, que era o que eu falava agora há pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, voltando. Vamos lá. A questão do número de faculdade de direito. Eu vou fazer uma pergunta, queria a tua opinião nesse sentido. Você acha que o número de advogados que vem, de advogados não, de formados de bacharéis em direito que vem a aumentar cada vez mais, é culpa do MEC de ter liberado tanta escola tanta faculdade de direito, tanto curso de direito? Na verdade, se a gente for pegar aí dos últimos, algo em torno de 28, esses 30 anos, nós tivemos aí um aumento de algo em torno de mais 700% de cursos, né? É mais ou menos esse número no Brasil, né, de curso de direito. E assim, quando a gente fala, aparentemente, é um número muito alto, mas não só direito cresceu. Se você for olhar, o curso de direito é hoje o que tem mais demanda, o que no sentido de procura, junto até com medicina, isso é até interessante. Direito e medicina, os cursos presenciais. Aí existem cursos EADs que são outra vertente, né? Mas, na verdade, existe uma série de fatores. Primeiramente, se a gente pensar na questão da inclusão, por exemplo, não são todos os municípios que possuem um curso de direito. Então, quando aquele curso ele é autorizado para funcionar ali, isso acaba abarcando mais a região. E quando a gente fala região, não é só aquele município. Muitas cidades, por exemplo, no interior do Brasil, possuem várias ali próximas que, às vezes, a maioria dos alunos sequer são naquele município. Então, também tem isso, a necessidade de você ter um aumento populacional e aí você precisa de ter o quê? Mais curso para poder comportar. Existe o exame da ordem.
o exame de ordem já faz um filtro. Se a gente pegar aí que algo em torno de 25, eu acho que no último exame foram 25% só dos alunos que fizeram que foram aprovados, né? A média geralmente nunca passa de 30, geralmente é 30 por aí por cento dos alunos, mas há toda uma discussão acerca de fato da própria OAB, enfim, se é necessário, se está tendo realmente um número grande de instituições, mas eu acho que na verdade tudo gira em torno da qualidade. Eu acho que a qualidade... que a ordem também deveria ser justa com relação à exigência da prova. Se é para ser rígida, eu acho que ela tem que ser rígida em todas as provas, porque a gente vê uma instabilidade muito grande. Às vezes é fácil demais, às vezes é muito difícil. Você fala de exame de ordem? Eu falo no desequilíbrio mesmo, sabe? Eu acho até... vamos dizer, injusto com as pessoas que estão fazendo o curso. Eu me lembro que quando eu passei dentro dessa faixa, foi só 24% que passou. Então, esses algo em torno de 25% a 30% é a média hoje que você tem, né? Geralmente, salvo engano, acho que na última, como foi destacado, acho que foi 25%, não me recordo bem, mas realmente há essa espécie de filtro, se a gente parar para enxergar, em relação àqueles que fazem o exame de ordem. Mas boa parte fica na primeira fase, na segunda você é aquele momento, hoje eu posso ter inclusive alguns que fazem antes de concluir o curso, né? Então tem alunos no 9º período que fazem a prova, no 10º período que fazem a prova, então assim, às vezes até sem concluir algumas disciplinas que caem no próprio exame, mas eu acho que, enfim, eu não tenho uma posição ainda 100% formada relacionada a esse aspecto. Eu entendo que o ponto ainda que eu defenderia acerca da qualidade de ensino, né, primeiramente, que é necessário a gente trabalhar as instituições, né, o ensino, de modo geral, os ensinos do direito e também o ensino básico. Eu acho que programas sociais são essenciais para que você possa levar o aluno para o ensino superior, mas eu acho que a gente teria que ter uma preocupação mais interessante também com o ensino básico. Eu acho que é muito importante o aluno ele poder ter uma discussão de oportunidade interessante também ao chegar no ensino superior, e não apenas do ensino superior para frente. Eu sempre tive essa posição, sempre tive. Eu acho que talvez falte um pouco mais. Isso independe de governo, isso é até interessante destacar. Independe de governo, isso é uma realidade que vem de muitos anos, muitas décadas atrás. Que tem que melhorar. Assim, exatamente. Assim, do meu humilde ponto de vista, eu vejo que o interesse político é que a população continue ignorante. Será? Eu acho, sabe por quê? Porque é mais fácil de manipular, né? Quando a gente vê um índice grande de pessoas não alfabetizadas. Né? E entre a pandemia, imagina. Aí a gente pega outros que se formaram por supletivo, né? Supletivo ainda? Ou tem outro? Tem outro agora. Eu não sei, eu sei que tem um supletivo. Então aquilo ali não tem conhecimento, não tem a base mesmo do ensino fundamental nenhum. Nem do fundamental, nem do médio. Eu acho que aquilo ali não era nem para existir, era para a pessoa ter que fazer mesmo e aprender. Eu estudei minha vida toda na rede pública, né? Inclusive, eu tenho muito orgulho quando eu chego lá no bairro que eu cresci aqui em João Pessoa, e eu vou na escola que eu estudei. É uma escola municipal, eu falo sempre com o pessoal, eu ainda encontro alguns professores que lá lecionam, e sempre que possível eu participo de algumas atividades lá, porque eu acho importante que os alunos vejam um ex-aluno que eu participava de tudo. Eu tocava em banda, eu fazia tudo lá, eu era aquele aluno que eu participava de tudo dentro da escola, né? E quando eu saí, o pessoal, mas quando é que vem aqui? Só que você vai tendo outras atribuições. Eu saí de lá e fui para outra escola pública, né? Então, eu vejo, quando eu encontro alguns colegas a falar assim, mas tá vendo, eu não estudava, e hoje você tá aí, e eu achava bom quando não tinha aula. De esforço, né? Também. Porque a gente vê também, aí vem aquela questão de gente que tá aqui o meio que ela tá é aqui, ela tá cercada de coisas ruins, só tem coisa ruim em volta dela. Mas ela contraria o meio e faz o melhor dela. Então, isso depende de cada pessoa, né? Também o esforço. Porque eu vejo gente passando notas altíssimas da rede pública, o ensino não precário da rede pública, que a gente sabe que não é bom, hoje em dia, principalmente, não é bom.
E ela vai e tira porque ela estudou, ela se esforçou sozinha, ela pegou, ela foi lá, ela procurou, ela foi atrás e ela conseguiu contrariar o meio. Infelizmente, isso ainda é exceção, né? Se a gente parar para ver, e não é só uma realidade daqui, a gente fala em termos de realidade Brasil, a gente visualiza que ainda há muito que se evoluir em termos de políticas sociais, educacionais, né, de um modo geral. Eu acho que a sociedade também tem um papel muito importante nisso daí. Quando você, por exemplo, você encontra situações em que as pessoas invadindo escola, matando escola, como você viu, ataques recentes e tal, isso mostra como a gente tem que evoluir, né? Por isso que eu falo, a política educacional não é só o professor em sala de aula. Teve que acontecer o que aconteceu para que alguns estados colocassem psicólogos em escola, que isso era uma coisa que já era para existir. Então, isso é um mínimo. Hoje em dia a gente está falando de saúde mental, mas o que é que está acontecendo que as pessoas estão mais ansiosas e tal? Não sou da área de saúde, eu não posso opinar. Mas se a gente for pegar numa conjuntura atual comparada a 10, porque primeiramente isso sempre existiu. Agora, se está em maior e menor grau, a gente tem que estudar. O que é que mudou de 10, 20 anos atrás que hoje as pessoas talvez estejam aumentando em nível de ansiedade? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Tem que ser levado em consideração, mas eu acho que é porque a gente não, a maioria das pessoas não tinha esse olhar tão minucioso para aquele problema, que é a questão da ansiedade. Sim. Por exemplo, eu sou ansiosa desde pequena, mas eu só vim ter um diagnóstico de ansiedade generalizada, inclusive, depois da vida adulta, porque na minha infância meus pais não levavam tão a sério. Achava que era frescura. Como muita gente acha que ansiedade é frescura. Por isso que eu falei para vocês, isso sempre existiu. Só que aí se aumentou, como algumas pessoas falam. O que é que mudou nesse meio tempo que a gente pode verificar? O olhar das pessoas, né, para aquele problema. Né, ficou tão, eu acho que cresceu tanto assim, o número assim, ficou tão evidente que existia aquele problema que fizeram aquelas pessoas olhar para aquele problema aí e dizer, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Precisa ter uma iniciativa em cima disso, né? Então, se a gente tivesse resolvido isso lá atrás, a realidade hoje seria diferente. Sim. Eu gosto muito de fazer esse tipo de olhar, né? De verificar aquilo que a gente poderia trabalhar para hoje ter uma perspectiva diferente. Eu olho sempre no futuro. Como é que vai estar essa perspectiva um pouco mais na frente? É assim que a gente faz na nossa advocacia. Qual é o planejamento? A gente vai continuar atuando nessa área? A gente vai mudar a área de atuação? O que é que a gente tem que mudar para a gente poder manter isso daqui? Né? Hoje existem essas discussões em vagas, como você coloca, não só em direito, também em medicina. Hoje tem essa discussão, né? E também não achar, eu acho que porque a sociedade criou e colocou todo mundo num conceito de que, tipo, eu me formei em tal coisa, eu só posso fazer aquilo. Não. Exatamente. Eu posso mudar, eu posso me reinventar, posso querer fazer outra coisa, né? A sua carreira é algo que você vai construir de acordo com aquele seu meio, né? Então, por exemplo, se naquele estado que eu resido, a advocacia é mais forte na área tributária, por exemplo, naquele município, e eu vejo que é um bom caminho para seguir, eu vou seguir. Isso vai depender daquilo que eu quero. Se eu não gostar também, eu vou procurar. Mas naquele outro local é um nicho interessante para, por exemplo, direito portuário, ou, sei lá, o próprio direito civil. Tudo vai depender da perspectiva daquela área que eu quero chegar. Por que eu digo isso? Porque a advocacia hoje está muito especializada. Então, assim, existem aqueles advogados que atuam em várias áreas, né, ou pegam, enfim, muitas áreas, só que hoje ela é também muito especializada. Mas a gente vai encontrar aqueles advogados que atuam mais especificamente. Não, eu sou só previdenciarista, eu vou atuar somente na área tributária, por exemplo. Isso é aberto, isso é a carreira, é sua construção. Quando a gente se especializa em algo, a gente fica mais forte naquilo que a gente está fazendo. Fica. E eu tenho uma observação, inclusive, em relação a isso. Eu conversava recentemente com minha noiva, falando exatamente sobre esse ponto. A especialização hoje, muitas vezes, especialização no direito, né? Eu posso falar por isso que, como eu disse, já coordenei pós, já atuei em educação continuada e tudo mais, eu percebo que, muitas vezes, uma especialização, ela acaba sendo interessante quando você já tem um certo andar. Hoje em dia, você termina a graduação e você faz logo uma pós. E às vezes aquela pós-graduação ela não consegue fazer com que você possa aprender de fato o que você deveria, que é aquela área específica. É tanto que antes a gente falava muito, né? Direito penal, processo penal, civil, processo civil. Hoje a gente fala família e sucessões, já restringiu. Por quê? Porque é uma carga horária menor que eu não consigo ver tudo. Então,
são aquelas pinceladas sobre temas. Mas eu vejo, e aí vários colegas já me confirmaram isso também, que quando você se forma e você faz um curso específico, um curso mais voltado para aquela área, e depois você faz uma especialização, você acaba aprendendo, absorvendo mais. Por quê? Porque aquela sua pós-graduação já vai ser em cima das lacunas daquilo que você tem dificuldade. Então tudo que pegar do início ao fim, você já vai ter visto algo sobre aquele tema, né? Então, é uma posição interessante também, né? Eu já tive a oportunidade de fazer pós-graduação e alguns temas, de fato, assim, eu também tive esse pensamento. Se eu tivesse tido já uma andada anterior naquele ponto, talvez eu tivesse absorvido mais. Mas isso fica a critério a cada um, né? Tem gente que prefere terminar, já entrar, tem gente que nem termina, já começa uma pós-graduação, não tem problema. Quer dizer, problema em tese tem, mas isso acaba sendo algo mais... Se a pessoa tiver identificação com alguma área específica, eu acho que nem um problema, né? Porque tem... Mas aí eu acho que também tem nada a ver, porque a minha segunda fase foi em Direito Administrativo. Eu amava a disciplina, licitações. E eu nunca atuei na área. Nunca. Até eu fiz tributário, eu não advogo na área tributária. Eu era um dos loucos lá da sala na época, né? Eu acho que Ivana, que era uma colega lá na época, nós fizemos tributário. E tanto que até hoje alguns colegas encontram e fazem, tá advogando aí na área tributária? Não, eu adorava tributário, mas eu não advogo na área tributária. Pronto, foi eu também. Eu amava licitação, direito administrativo e não fui para essa área. Fui totalmente oposta. Até uma pós que você faz uma pós e você não se identifica. Normal, extremamente normal. Acredito que o aprendizado hoje, voltando àquilo que a gente estava discutindo anteriormente, ele é algo muito voltado para aquilo que você quer naquele momento. Então, se hoje você se interessou por direito de saúde, vai lá, faz. Né? Eu acho que o importante é você absorver aquele conteúdo que para você naquele momento é pertinente. E que você se identifica, né? Exatamente. Não adianta, porque eu fiz uma pós, eu agora sou obrigado a ficar aqui, não. Fica muito mais fácil você estudar, ler algum assunto, algum livro de alguma coisa que você goste muito, do que uma coisa que nada lhe interessa. Você absorver, Aisa, alguma coisa para dizer assim, porque eu fiz uma pós, eu agora tenho que me vincular a isso, ou porque eu exerço um cargo de gestão, enfim, a gente vê ao longo da nossa vida profissional, pessoas que assumem determinadas funções e não colocam para frente aquelas ações, mas não faça isso, é um conselho que eu dou. Se você assumir uma função, cumpra aquilo que você está fazendo, entendeu? Porque, como você disse, eu sou professor, né? Isso aqui eu sou professor. Não, professor, você é professor mesmo? Porque hoje em dia a palavra, o termo professor, ele é muito belo para a gente enfeitar, inclusive, colocar numa rede social que é professor e tal, mas você de fato, você tem mesmo esse amor, você faz aquilo ali mesmo para... Eu acho que toda profissão a gente tem que escolher, quando for escolher por amor. Exatamente. Não pela parte financeira, porque eu vejo muita gente hoje fazendo medicina por questões financeiras. Aí a gente vai no médico. Então, eu queria que existisse a prova para medicina, certo? Era um revalida para medicina, igual tem para a prova da OAB. Uma super OAB, né? Uma super OAB. Uma para medicina também, porque assim, eu acho que é ainda pior, né? Lida com vidas, né? Então, a gente hoje em dia está abrindo também várias faculdades de medicina e não tem nenhuma prova. Está se discutindo hoje, inclusive, também, né, sobre o curso de medicina no Brasil. Deveria, porque se tem uma revalida para o pessoal que é daqui, brasileiro, que vem e não pode atuar porque tem que revalidar, são brasileiros, né? Estudaram também lá fora. Deveria ter também aqui. Por que não? Hoje a formação superior, muitos cursos, eu acho que você sabe, sequer exige formação, muitas profissões, na verdade. Acho que contabilidade também tem prova, né? Tem. Se a gente for parar para enxergar, eu brinco com os meus alunos dizendo assim, direito você pode fazer praticamente tudo. Você não pode apenas cursar medicina legal e querer fazer uma cirurgia, né? Porque assim, aí realmente foge do contexto. Mas, numa perspectiva geral, eu posso atuar na área financeira, eu posso atuar na área de gestão, posso advogar, eu posso prestar concurso público. É que nem um leque de possibilidades. Você pode ser juiz, promotor,
perito, Mas você pode gostar, você tem que gostar. Você tem que gostar. Direito é muito isso, porque geralmente quando você encontra aquela pessoa que está caminhando já, eu tiro pela minha turma, né? Quando a gente estava se formando e tal, vários colegas de outras turmas também, chegava ali no meio, eu vou desistir, porque não é algo que eu me identifiquei. Então você tem, geralmente, eu digo sempre isso aos meus alunos, primeiro ano é o ano de você ver se você gosta mesmo do curso. Eu acho que com um ano ainda não dá para saber, não. Será que não dá? Será? Acho que não. Não sei. Talvez depois de uma chamada oral que eu faça lá, a pessoa diga, eu vou fugir disso daqui. A gente vê o quê? Antigamente a gente via ciências políticas, sociologia, filosofia. Hoje em dia mudou? Hoje você tem já disciplinas de direito penal, constitucional, civil, a partir do segundo período. Amava filosofia. Amava. Eu amo até hoje. É necessário, né? Se a gente parar para enxergar hoje, a nossa vida, ela vem de uma perspectiva filosófica, né? O porquê eu tô... É o questionar, né? Então, por que eu vou fazer direito? Por que nós estamos aqui nesse momento? É importante. Por que nós estamos discutindo esses temas? Inclusive, isso pode levar a uma crise existencial. Melhor não entrarmos no assunto. Exato. A gente vai entrar em alguns problemas que a gente está evitando, de fato. Mas é muito interessante, porque quando você aborda esses tipos de disciplinas, como teoria política, né? Discutir, a gente sai um pouco da realidade do direito. Inclusive, eu sou até chato nesse ponto, que eu acho que a gente deveria trazer essas discussões ainda no ensino médio, por exemplo, né? Quando a gente fosse tratar aqui acerca de direito constitucional, porque hoje, onde é que a gente fica sabendo sobre Constituição? A gente fica sabendo quem são os ministros do STF, depois impeachment da vida, tanta coisa que acontece por aí. Eu acho que o direito constitucional deveria estar também no ensino médio, né? Exatamente. Direitos básicos do trabalhador. Exatamente. Né? Isso evitaria que a gente chegasse, por exemplo, no ensino superior, com algumas, como é que eu posso dizer, alguns preconceitos, né? Direitos humanos é para defender bandido, aquela coisa toda. Infelizmente, isso acontece muito ainda. Direito ambiental. Achar que ambiental é só você chegar assim, proteção no meio ambiente. Não é só isso. Eu tenho muitas outras coisas. Hoje a gente fala, além do direito ambiental, o direito urbanístico também, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que você não estudou no ensino superior. Não. Né? Então, a gente não via isso. E hoje, a realidade, ela é outra. O direito hoje, você tem disciplinas que vão além daquilo que a gente estuda na lei propriamente dita. Eu tenho que conhecer a realidade social. Doutrina está sendo muito cobrada em prova de concurso público, porque o debate vai muito além do direito hoje, entendeu? É bem mais complexo. Então, doutor Felipe, qual é a dica aí que o senhor deixa para os seus alunos? Estão assistindo, sobre o tema, com certeza. Eu vi a interação deles. Acho que o senhor deve ser um excelente professor. A gente faz nossa parte, como eu disse, a gente tenta sempre passar realmente como o mercado é dinâmico, como a realidade social é dinâmica, e ela comporta todos, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar para o aluno em sala de aula, seja aluno de graduação, seja aluno de pós, é exatamente que ele tenha em mente que há espaço para ele no mercado. Agora, quem constrói ou quem se constrói no mercado é ele. Então, o professor, ele é um facilitador. Eu até brinco falando assim, a gente não é professor, a gente é educador. A gente educa não só o conteúdo que tem que passar, mas a gente educa também para a vida. Então, quando a gente chama a atenção do aluno porque ele está conversando, quando a gente pede, respeita o colega do lado, pode parecer uma coisa simples, né? Coisa, às vezes, de ensino médio, ensino fundamental, mas isso é uma forma também de chamar a atenção para que, não faça isso aqui, porque se você faz isso aqui, lá na frente você vai levar pancada. E eu sempre fecho dando destaque no seguinte, quando você se forma, para o mercado você está pronto. Então, a hora de errar é ali. Então, quando eu faço meus seminários, que você também destacou, seminário, ninguém é autorizado a rir de ninguém é autorizado a fazer piada em nada. Por quê? Porque às vezes você tem uma limitação, uma trava, que aquilo só agrava seu medo de falar em público, enfim, você fica daquela travada, e você tem que trabalhar os erros na graduação. Infelizmente, muita gente se fecha a isso. Então, eu vou aprender lá na frente, Aí se forma, chega no mercado, o mercado vai dizer, sim, mas o que é que você aprende na faculdade? Então, o momento de errar é na faculdade. A gente tem que trabalhar em cima disso. E aí, quando ele se formar, ele vai fazer uma pós, ele vai procurar o que ele achar melhor para ele. Mas o momento de aprender o básico é na faculdade. E é isso que a gente trabalha. Muito bem. Eu queria eu vou até voltar aqui e fazer uma pontuação, porque eu vejo que hoje em dia, não com relação ao superior, mas já voltando para um ensino básico mesmo, que os pais, eles têm delegado à escola o dever de educar.
os filhos. E não é dever da escola educar os filhos com relação aos princípios morais, né? Básicos, assim. Isso é extremamente polêmico, né? Né? Dizer assim, que é o professor que tem que ensinar isso, eu acho que é totalmente errado. Ele educa. Ele vai educar com relação do que é possível para ele educar. Né? Agora, dizer que a educação é da escola dos seus filhos está totalmente errado. E se a gente for pegar hoje o debate sobre política, ele politiza muito a educação. A educação é de esquerda e de direita, isso não existe. Primeiramente, que é isso que a gente tem que quebrar. Né? Não é porque hoje em dia você tem receio de levar o seu filho para a escola, não porque vão ensinar isso, aquilo. Não, isso não existe. A educação, ela trata da premissa básica do processo de formação. Então, quando um aluno está, independente de ser fundamental médio, ele está sendo preparado para ele ter uma carreira. Isso é muito importante frisar, porque a gente passa sempre para o aluno que ele não é preparado para ter uma profissão. Entendeu? Ele é preparado para ter uma carreira. Por quê? Porque aquela carreira ele pode aperfeiçoar de acordo com esse processo de evolução social, de dinâmica dele acerca da visão que ele tem próprio do mercado, certo? Agora, se a gente prepara o aluno para ter uma profissão, ele fica muito limitado só àquilo, é como você falou. Ele pode muito bem chegar ali, sou advogado, mas eu também tenho outra função, que dentro da minha formação do direito, eu sou advogado, mas eu sou professor. Então, quando eu falo que eu tenho uma carreira, além de advogado, eu sou gestor, eu sou professor. Então, é algo que vai além da minha profissão. Então, primeiramente, deixar claro que o processo educacional, ele não pode ser politizado. Né? Ele não pode ser estigmatizado no sentido de que a educação tem que ser feita só por mim, não. É um trabalho conjunto. Por isso que é importante esse trabalho de interação social, de você fomentar por isso que ele fala tanto em inclusão. A inclusão não é só de pessoas com deficiência. A inclusão é você pegar também esse público e colocar para que eles possam interagir. É quando aquela pessoa diz assim, eu quero fazer esse trabalho só em sala de aula. Não, faça com outro colega. Por que você quer fazer sozinho? Né? Exatamente. Então, a pessoa naquele momento, ela não tem uma dimensão que aquilo vai ser prejudicial para ela no futuro. Então, trabalhar a educação, e eu, mais uma vez, eu acho que eu tive muita sorte, que nos meus 10 anos, esse ano fez 10 anos que eu me formei, e 10 anos que eu me formei, eu estou aprovando meus alunos na OAB, antes deles colarem grau, que eles vão colar grau agora no final do ano, e aí já teve vários alunos aprovados. E eu fico vendo como essa dinâmica do ensino, ela mudou, e os desafios que nós vamos ter em decorrência de pandemia, não só de direito, mas de outras áreas também, e como vai ser a perspectiva do papel do educador, né? Porque o professor educador, ele tem um desafio muito grande, a gente tem que trabalhar, muita gente, mas é só o aluno, não, a gente também tem que se preocupar com o professor, a gente tem que se preocupar com o que ele faz em sala de aula, no sentido também de dar essa atenção ao dar um exemplo também, né? O exemplo, e a gente se preocupar também, porque não é só a saúde mental do aluno, é a saúde mental do professor, a gente tem que se preocupar com o professor, tem que ver, por exemplo, o que é que ele precisa para ele poder ser aquele professor nota 10, o que é que ele precisa para ele poder ter esse tipo de roupagem melhor em sala de aula. Ele tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? Ter um dom de ser professor também. É necessário. Eu acho necessário. Você tem que amar aquilo que você faz, porque se você ama aquilo que você faz, você consegue visualizar qual é a deficiência daquele tal aluno. Exatamente. Em que ela é bom, o que é que ele está com deficiência e poder ajudá-lo. Exatamente. E conhecer isso e perceber o mais cedo possível é essencial. Porque hoje em dia as políticas educacionais, elas exigem, inclusive, que as escolas, as instituições, elas tenham esse olhar, né, acerca dos alunos, principalmente se a gente estiver falando, por exemplo, de alunos com autismo, alunos com deficiência. Então, além disso, o que é que a gente não consegue visualizar, que a gente pode enxergar e pode tentar encontrar uma solução? Então, isso é muito importante. É trabalhar sempre visando o melhor aperfeiçoamento do aluno. E graças a Deus, assim, nos nossos trabalhos a gente percebe como a cada semestre, né, a gente vem, até aula em pós-graduação, quando eu leciono, você recebe um e-mail do aluno, professor, olha, foi muito bacana a sua aula, eu aprendi muito, aquilo que o senhor falou deu hoje no jornal, então você percebe que ele tem demais, o salário moral, que a gente fala, né, o salário moral. Então é muito bom quando a gente tem esse reconhecimento, que você sabe que está no caminho certo. Então, doutor Felipe, eu gostaria de agradecer sua participação aqui hoje, a gente está finalizando uma hora, pouco, é insuficiente para a gente conversar, mas eu agradeço o tempinho que você tirou para vir até aqui compartilhar
todo o seu conhecimento Satisfação na minha. sua área. E eu acredito que seus alunos vão estar aqui assistindo e admirando ainda mais o excelente professor, o coordenador Será? que Vou eles ver. têm. Sim, eu já vi que eles gostam muito. Só pelo feedback lá, Olha lá. já disse assim, esse aqui é diferenciado. Obrigado pela participação, tá certo? Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez pela iniciativa do projeto. É muito bacana a gente chegar aqui e discutir vários temas de forma livre, né, de forma bem. Você vê como vão surgindo novas abordagens, né? Agradecer também aos meus alunos, né, ao público que acompanhou nosso curso de Direito lá da FTM, da ESAP, nossos alunos. Minha noiva que está acompanhando também, com certeza. E estou Eu à gosto de disposição. ver homens apaixonados assim. Olha aí, olha Tá aí. vendo? Manda um beijo pra noiva. Como é o nome dela? Brenda. Brenda. Olha aí, respeite o rapaz. Gente, obrigada. A gente fica com o próximo episódio. E até a próxima. Curtam, compartilhem bastante. Um beijo pra vocês. Abraço, pessoal. Até mais.